Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, e no outro que se seguirá, nós falamos sobre um tópico muito importante dentro da análise de dados, que é o Data Splitting. Então, gente, o Data Split, na verdade, ou divisão de dados, é uma técnica fundamental no processamento de dados, especialmente em aplicações de análise de dados e aprendizado de máquina. Esta abordagem consiste em dividir um conjunto de dados em dois ou mais subconjuntos a fim de segmentar os dados de acordo com certos critérios para análise ou para treinar e testar algoritmos de aprendizado de máquina. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos abordar dois exemplos e no próximo vídeo nós vamos fazer mais um exemplinho, certo? Presta muita atenção nesse vídeo e no que seguirá, porque isso aqui eu diria que é uma das bases do nosso curso, certo? É trabalhar com arquivos, que tem formatos, como a gente vai estar vendo aqui nesses exemplos, tá certo? Então vamos lá. Exemplo 1. Gerando uma lista de palavras presentes em uma frase. Então, aqui eu vou começar criando uma função para fazer esta separação, certo? De palavras em uma frase. Vou começar aqui com a palavra def. Então, vou usar a formatação def, de definir uma função. Vou chamar a função de split underline palavras. E texto vai ser o argumento de entrada dela. Tá certo? O que ela vai retornar? Vai retornar o texto aplicando-se o método split, ou seja, o texto splitado, dividido. Tá certo? Fragmentado. Ele vai gerar o quê? Uma lista com os pedaços desse texto. O critério para reconhecer uma palavra, ou para armazenar uma palavra, vai ser o quê? Um espaço em branco entre palavras. Então ele vai começar lendo aqui, ó. Vejamos é uma, armazena ela na lista porque tem um espaço em branco. Depois como é outra, armazena na lista porque tem um espaço em branco. E por aí vai. Então primeiro vamos executar aqui essa primeira célula. Ó. Executei, minha função foi para a memória. Agora eu vou executar a variável, essa célula aqui que contém a variável frase, que vai receber esta frase aqui. Ó. Vejamos como dividir cada palavra desta frase. Então, executando aqui, pronto. Ambas foram para a memória. Agora eu quero aplicar a minha função, esta aqui, a esta variável aqui. Então eu vou botar lista palavras, porque eu vou gerar uma lista a partir daqui, tá certo? Igual, aí split, underline palavras, frase, ou seja, eu vou aplicar esta função a esta variável aqui, certo? Então executando aqui, ó, a nossa lista foi criada. Como eu quero ver, porque eu quero acreditar, no que foi calculado, vou imprimir, ó. Pronto, ó. Vejamos como dividir cada palavra desta frase. Olha que lindo. Aí você fala, professor, para que serve esse tipo de coisa, Um programinha como esse, um código como esse. Vamos imaginar que você está estudando um texto e quer estudar a frequência com que palavras aparecem nele. Ou correlação entre as palavras utilizadas, distanciamento entre palavras, seja lá o que for. Então, você pode, uma das formas de fazer isso é o quê? Dividir esse texto em cada palavra. E observe que aqui ele preserva o quê? A posição da palavra. Ou seja, essa aqui foi a primeira palavra usada, essa aqui foi a segunda palavra e por aí vai. De modo que você pode falar, pô, o cara está repetindo muito uma palavra porque está aparecendo um intervalo menor que 5 palavras. A cada 5 palavras o cara repete alguma coisa. Então, sei lá, você pode estudar das formas que você imaginar. É inimaginável isso aqui. Eu dou só algum recorte aí, tá certo? O que é possível. E aí temos um exemplo 2, que eu vou fazer um videozinho, eu vou estar fazendo um exemplozinho neste vídeo aqui e vou meio que dar uma continuação no próximo. Ele é tão importante que eu vou ter uma parte aqui e vai ter uma parte também no próximo, certo? É o seguinte, ó. O exemplo 2. Gerando uma lista a partir de dados em formato CSV. O formato CSV, gente, é um formato amplamente encontrado aí na internet, em bancos de dados, certo? Essencialmente, eles são dados separados por vírgula. Talvez eu tenha falado sobre ele anteriormente aqui no curso, tá certo? A gente vai ter um capítulo só para tratar desse tipo de dado. Mas aí eu falei, não, vou botar logo um exemplo, porque eu estou no capítulo 17, tendo os tópicos iniciais, então eu vou botar logo um exemplo sobre CSV, dada o quê? A frequência de utilização desse tipo de dado. Então, assim, é um exemplo muito, muito importante, certo? Então, ó, vejamos como gerar uma lista a partir de uma sequência de dados separados por vírgula, que é o CSV, que é o Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula. Este exemplo será bastante útil quando abordarmos mais à frente a manipulação de arquivos tipo CSV.
Então, primeiro eu vou começar, como no caso anterior, definindo uma função que vai fazer essa separação desses valores separados por vírgula. Então, eu tenho aqui def, split, né, underline dados, underline vírgula, dados, aqui vai ser minha entrada. E aí eu vou ter a função, o retorno vai ser o quê? Eu vou pegar o que entrou aqui e vou aplicar o método split, só que o meu critério de separação é uma vírgula. Então, toda vez que ele encontrar uma vírgula, ele vai entender que há um dado antes da vírgula e um dado depois. E aí ele vai fazer o quê? Vai gerar uma lista, né, com esses dados separados. Tá certo? Então, vou executar aqui minha função. Pronto, executou, está na memória. Aqui eu vou pegar um dado só. Né? A diferença desse vídeo para o próximo é que nesse aqui eu só trato com um dado só. Esse dado, ele é um dado que ele tem subdados. Né? Então, o meu dado aqui tem informações do indivíduo. Tem o nome dele, a altura dele, o peso, a idade e se ele fuma ou não. Então, nesse caso, que o nome dele é Alan, e dá 70 quilos, 1,66 metros de altura, 39 anos e não fuma. Né? Se você for dar uma roupagem, né, para esses dados aqui, criar uma situação concreta. Certo? Aí, beleza, eu vou executar para esse dado ir para a memória. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar e criar uma lista dado, que é a lista que vai armazenar esse dado aqui dividido, certo? Fragmentado. Aí, para isso, eu vou aplicar a função split, underline dados, underline vírgula, a esta variável aqui, que foi criada, né, nesta célula aqui, após a execução dessa célula. Pronto. Então, feito isso, minha lista de dados foi o quê? Minha lista associada a esse dado foi criada, separando Alan, 70, 1,66, 39 e não aqui. Certo? Então, para eu ver essa lista, ó, vou imprimir aqui. Ó. Pronto. Separado, beleza? Então eu fiz o que? Um split desses dados. Agora vamos supor que eu queira calcular. Olha que interessante. Vamos supor que eu queira calcular agora o índice de massa corpórea desse indivíduo aqui. Certo? Então eu tenho, poderíamos, por exemplo, calcular o IMC, índice de massa corpórea deste indivíduo. O IMC é calculado tomando-se o quociente da massa em quilos pelo quadrado da altura em metros. Isto é, o IMC é o quê? Massa sobre a altura ao quadrado. Aí, para isso, eu vou me lembrar o seguinte, uma lista é um objeto indexado. Né? Então, esse cara aqui é indexação o quê? 0. Indexação 1, indexação 2, 3 e 4. Então, para eu calcular a MC aqui, eu vou precisar o quê? Da indexação 1 dividido pela indexação 2 ao quadrado. Ou seja, o elemento da indexação 1 dividido pelo elemento da indexação 2 ao quadrado. Se você voltar lá em lista, né, você vai ver do que eu estou falando, se você não lembra mais. Acredito que você lembra, porque lista a gente usa bastante, né? Tem usado bastante aqui no curso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui duas variáveis, massa e altura. Vou fazer aqui a atribuição em linha. Então, massa, vírgula, altura igual. A massa vai receber essa primeira aqui, que é o float, lista dado 1. Ou seja, o que é lista dado 1? Quem é lista dado? Ó, é isso aqui. Então, lista dado 0, lista dado 1. Indexação 1, 70. Por que botou esse float aqui? Porque esse dado aqui ele é um string. Pode usar aí tape, né, numa subindexação dessa lista aqui, que você vai ver que vai dar tipo str, esse elemento aqui. Aí, se eu fizer a divisão, como eu estou propondo aqui, vai dar erro. Não tem como você dividir, né, listas, elementos string. Né? Não tem como. Até mesmo a soma, né, se você somar, você só junta. Né? Você não faz uma soma, né, de dois números em string. Você somar lá 1, 2, 3, 4, vai dar 1, 2, 3, 4, tudo junto. Né? Mas se você fizer a soma de elementos inteiros, por exemplo, o float, aí vai dar 12 mais 34 vai dar lá, né, 46 e tal. Então, cuidado com isso aí. A gente já falou disso no curso. Então, eu vou botar aqui um float para transformar esse dado aqui em 70 float, né, porque eu não quero perder casas decimais. E esse outro aqui, ó, que é a indexação 2, ó, indexação 0, 1 e 2, vou botar um float também. Então, esse dado vai ser armazenado em massa, esse dado vai ser armazenado em altura, certo? Aí eu vou calcular IMC fazendo o quê? IMC igual massa sobre a altura ao quadrado. Né? Não tem muito mistério em usar essa fórmula aqui. Aí eu vou imprimir o IMC arredondado para uma casa decimal. Eu usei aqui a função round, aí vai sair IMC com uma casa decimal. Então, executando aqui, pronto. Temos que o IMC desse indivíduo aqui, com esses dados aqui, né, com 70 kg e 1,66 de altura, é 25,4. Repasse esse exemplo mais uma vez. Note que já comentamos, né, sobre a função split ao tratarmos de strings, se eu não me engano, no capítulo 6. Né? Acho que foi no capítulo 6 que a gente falou de strings. Né?
Então, né, a gente já falou desse caso. Só que lá a gente não deu muita importância para ele, porque lá só era mais um método no meio da multidão de métodos que nós vimos. Mas agora a gente está vendo que ele tem sim muita aplicabilidade. Aí você vai perceber no próximo vídeo, né, onde a gente for abordar, né, um próximo exemplo, que nós vamos, na verdade, ter agora um grupo de dados nesse formato aqui. Ou seja, eu tenho lá centenas de indivíduos onde foi cadastrado o nome do indivíduo, o peso dele, a altura dele, a idade, ser fumo ou não. E eu posso também o quê? Né, fazer esse estudo e, por exemplo, relacionar qual a média de peso de todo mundo, né, qual é a média de MC de todo mundo, é até o que a gente vai fazer, acho que no próximo, né, exemplo, né, calculando MC de indivíduos a partir de linhas, né, de dados separados por ver isso. Aí no final a gente ainda vai calcular essa média, que é o IMC médio ali da galera. Certo? Então, entenda bem o que foi feito nesse vídeo aqui para quando você chegar no próximo, né, você entender direitinho como é que as coisas vão funcionar, né, quando a gente tiver dados em formato CSV. Beleza? Até a próxima.